novo projeto de país. Este é o imperativo da hora no Brasil. Nossa estratégia de desenvolvimento acabou. No período histórico recente, foi uma espécie de nacional consumismo. A democratização do consumo popular, facultada pelo aumento da renda popular e financiada pela agricultura, pecuária e a mineração, a produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. Acabou quando o preço dessas commodities desabou, mas na verdade sempre foi frágil e limitada em seu potencial. Agora precisamos partir para outra. Uma estratégia de desenvolvimento que procure, ao mesmo tempo, qualificar a produção e democratizar as oportunidades econômicas e educativas. Uma estratégia que aborde os brasileiros não apenas como beneficiários a cooptar, mas como agentes a equipar. As grandes linhas dessa estratégia alternativa, deste produtivismo includente, capacitador e democratizante, são as seguintes. O primeiro eixo é a democratização de nossa economia, combinada com a qualificação do nosso aparato produtivo. E este primeiro eixo tem, então, 3 componentes principais. O primeiro é reindustrializar o Brasil. Mas não apenas naquele modelo antigo de São Paulo de meados do século passado. Reindustrializar o Brasil no rumo da nova economia do conhecimento. E trazer o agente econômico mais importante no nosso país, que é a multidão de pequenas e médias empresas, para mais perto da vanguarda produtiva. O segundo componente desse eixo econômico tem a ver com a relação entre o capital e o trabalho. Não podemos qualificar e democratizar a nossa economia se compactuarmos com um projeto que joga a maioria dos trabalhadores brasileiros na informalidade ou na precarização dentro da economia formal. É preciso construir regras que protejam, organizem e representem a maioria que hoje está na informalidade e na precarização. E o terceiro componente é construir um escudo fiscal e financeiro forte, um escudo para a rebeldia no projeto de desenvolvimento. Daí o imperativo do realismo fiscal. Isso significa sacrifício. E o sacrifício só se viabiliza e só se legitima se vier no bojo de um grande projeto de democratização de oportunidades e de capacitações. Um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O segundo eixo desta alternativa nacional é uma mudança profunda em nosso ensino. E essa mudança tem 2 partes.
Uma parte é a organização do federalismo cooperativo na educação brasileira. Reconciliar no nosso país, grande, desigual e federativo, a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. A outra parte dessa mudança na educação é reconstruir a maneira de ensinar e de aprender no Brasil. Um ensino que rompa com o enciclopedismo raso e o decoreba, que privilegie as capacitações de análise e de síntese, e não a informação passiva e morta, que busque dominar essas capacitações, subordinando a abrangência superficial no currículo ao aprofundamento seletivo, um ensino organizado em torno de temas e projetos, que rejeite aquela mistura de individualismo e autoritarismo que prevalece em nossas salas de aula e prefira a cooperação, o trabalho de equipe entre alunos e entre professores, e que aborde todo o conhecimento herdado dialeticamente, por meio de pontos de vista contrastantes. A única maneira de libertar e empoderar a mente. O Brasil é uma grande anarquia criadora. Tratemos de transformar nosso espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. O terceiro eixo desta transformação é traduzir este novo projeto nacional de desenvolvimento em soluções para as grandes regiões do país. Um novo paradigma de política regional. É só na política regional que o projeto de nação toca o chão da realidade. Um modelo de política regional que seja para todas as regiões do país, não apenas para as áreas mais pobres. Que procure vir ao encontro das vanguardas emergentes e das vantagens comparativas novas ou acessíveis em cada região, para construir no país uma dialética de vanguardismos. E uma política regional que, em vez de ser imposta de cima para baixo pelo governo federal, seja concebida e organizada de baixo para cima pelas próprias regiões, em parceria com o governo central. O quarto eixo é a construção do Estado brasileiro. Há uma polêmica contra o Estado, como se a destruturação do Estado nos permitisse reorientar o nosso caminho e equipar os brasileiros. A verdade é que o Estado necessário para a implementação desta alternativa ainda não existe no Brasil. Há 3 agendas do Estado a construir simultaneamente, cada uma associada a um século diferente. Há uma agenda do século XIX inacabada no Brasil, de organização das carreiras de Estado, profissionais e meritocráticas,
para substituir a grande maioria dos cargos discricionários de nomeação política. Há uma agenda do século XX de eficiência administrativa a ser cobrado dentro do Estado e fora do Estado pela própria sociedade civil. E há uma agenda do século XXI de experimentalismo na atuação do Estado. Só poderemos descobrir o caminho caminhando. E daí a necessidade de experimentar. Este experimentalismo tem duas formas principais dentro da nossa realidade atual. Uma é a organização da cooperação federativa. A solução de quase todos os nossos problemas passa pelo federalismo cooperativo, vertical, entre os 3 níveis da federação, e horizontal, entre os estados e os municípios. E o outro exemplo maior de experimentalismo no funcionamento do Estado tem a ver com a provisão dos serviços públicos, de todos os serviços públicos, a começar pelos serviços de saúde e de educação. O Estado tem que assegurar aos cidadãos o mínimo universal, é o chão. E, ao mesmo tempo, o Estado tem que desenvolver os serviços mais complexos e custosos do futuro, é o teto. Mas na vasta zona intermediária entre o chão e o teto, o Estado pode e deve convocar, preparar, financiar, ajudar a sociedade civil independente para que ela participe, junto com ele, Estado, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos, por meio de cooperativas de profissionais ou de instrumentos existentes no nosso direito, como as organizações sociais. Não é a privatização dos serviços públicos a favor de empresas com objetivos de lucro. É a mobilização da sociedade civil independente para participar, junto com o Estado, da construção dos brasileiros. O quinto eixo é a organização no Brasil de uma democracia mudancista, de alta energia, que não precise das crises para permitir as mudanças. Uma democracia que eleve a temperatura da política, isto é, o nível de engajamento popular organizado na vida pública, pelo financiamento público da atividade política, pelo acesso amplo aos meios de comunicação em massa e pela mudança dos regimes eleitorais. Inovações institucionais que acelerem o passo da política, permitindo, por exemplo, tanto ao Congresso como ao presidente convocar eleições antecipadas quando há um impasse, ou organizar referendos e plebiscitos que chamem o povo brasileiro para opinar a respeito de seu futuro. E inovações institucionais que aproveitem o potencial experimentalista do regime federativo, permitindo a partes do Brasil divergir das soluções predominantes na nação e construir contramodelos do nosso futuro nacional. Agora nós temos a oportunidade preciosa para uma inflexão em nossa vida nacional. O nosso maior atributo no Brasil é vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, mas também anárquica e quase cega.
A nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os meios para ter uma vida maior. Agora é a oportunidade histórica. A base social para esta alternativa de país já existe. O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, mestiça, morena, uma pequena burguesia empreendedora que vem debaixo de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios e que abraçam uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás deles, há milhões de trabalhadores ainda pobres que mantêm 2 ou 3 empregos e já assimilaram esta cultura de iniciativa e autoajuda. A maioria do país tem os olhos vidrados na vanguarda de emergentes. E a Revolução Brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para abrir o caminho dessa maioria e permitir que ela siga o exemplo dos emergentes. Falta agora, ou até agora faltou, apenas o instrumento político para essa transformação. E surgiu esse instrumento político. É a candidatura presidencial de Ciro Gomes. A eleição dele à presidência da República em outubro deste ano representa a nossa melhor chance para traduzir esta alternativa libertadora em realidade. Agora.